Olá, minha amiga, minha irmã. Hoje eu tô aqui nesse vídeo para abrir o meu coração, um vídeo diferente. Não é só um conteúdo, eu diria, é um testemunho. Acho que talvez algumas pessoas que me acompanham devem ter percebido que eu dei uma pausa aqui no canal, nos vídeos, e talvez alguns tenham pensado que eu tenha desistido, mas na verdade, Deus, Ele trabalha em nós, né? E Ele estava trabalhando em mim em um determinado tempo, em um determinado assunto, né? Porque eu tenho percebido ultimamente algo bem sério, diria assim. Eu estava, né, ministrando, ensinando mulheres a cuidarem da família, a orar pela sua família, a orar pelo seu ventre. Mas eu mesma, por um período, parei de cuidar de mim, né? Eu tirei o foco, né, de mim, do cuidado, né? E aí Deus começou a falar, né? Eu estava me alimentando de forma ruim, eu parei de me exercitar. E aí Deus começou a falar comigo, né? Sobre longevidade, sobre o cuidado, né, com o nosso corpo, com honra, sobre nós vivermos anos, né, com paz, com propósito, com saúde. E isso foi mudando a minha percepção e a minha visão. Hoje, eu tô dentro de um ciclo detox de 21 dias, tirei tudo que é industrializado, todas as coisas, mas com orientação, sabe, gente? Eu não tô fazendo nada disso aleatório, muito pelo contrário. Estou fazendo isso pra me conectar mais com o Senhor, lógico, desintoxicar, tirar um inchaço, né? Perder peso. E mais do que isso, para que o Senhor se manifeste, né? Através da minha vida, que o Senhor possa me usar da forma como Ele deseja, para que eu possa conseguir discernir a voz do Espírito Santo, né? Sobre essa questão da longevidade, né? Do Senhor querermos que nós tenhamos uma vida longa com saúde. Uma vez eu estava lendo o Salmo 91 e um versículo saltou aos meus olhos, lá no final, aonde Deus promete me saciar com longevidade. Deixa eu abrir aqui o Salmo para ver exatamente qual é o versículo que fala. É no versículo 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. E o 16 diz, que é o último: vou saciá-lo com longevidade, ele mostrarei a minha salvação. Então, aquilo queimou no meu coração. Até compartilhei com meu marido esse dia, quando saltou aos meus olhos. Já tem um tempo, eu anotei. E hoje estou aqui compartilhando, né? Que a longevidade, ela não é só viver muito, mas viver muito e viver bem. Viver muito é viver bem, para a glória de Deus, né? Porque não adianta, né, gente, nós vivermos muitos anos, mas cansada, doente, ansiosa, sem energia para cuidar do teu bem mais precioso, que é a tua família, né? Então, ali Deus começou a me confrontar. E eu, de forma muito sábia, né, diríamos assim, eu dei um tempo, né, para entender o que Deus estava querendo falar. E nesse confronto, vi que Deus, Ele nos dá, né, promessas, um futuro de paz. Mas antes disso, a gente precisa cuidar ali do nosso presente, porque às vezes a gente vive com excesso, né, de passado, com excesso de futuro, pensando nas promessas. Eu quero viver a promessa. Eu quero acessar aquilo que Deus me prometeu. Mas e aí esquece de viver o presente, né, com decência, com ordem. O Senhor nos chama para isso, né? Para vivermos com decência e ordem, né? E isso tudo tem ministrado e chacoalhado muito a minha mente, sabe? E aí eu quero trazer um pedaço do meu testemunho, né? Sobre quando eu casei. O Senhor estava realizando um sonho meu, né? Tudo foi muito lindo. Eu saí de uma realidade de mãe solo, com um filho de 5 anos, né? E de repente eu estava ali numa casa, né? Com um marido e mais 4 filhos, né? Mais 3 no caso, né? Que um já tinha. Então, mais 3 filhos. Uma bênção, um presente de Deus. Mas e aí? Me veio uma pergunta, né? Que fizeram para o meu marido. Onde eu estava congregando, tinha um pastor abençoado, que eu amo muito, que nos disse: o que a gente vai fazer com a bondade de Deus na nossa vida, né? O que a gente vai fazer com essa bondade? Só que aí, né? Existe um período de adaptação, né? Sobre esse presente, sobre essa casa.
E existe um processo, né? Então, simplesmente ali naquele meio daquela confusão, né, que a minha mente estava se fazendo, eu parei de cuidar de mim, eu fui fazendo coisas que não era para ser feita, né? Eu comecei a comer mal, eu parei simplesmente de treinar, parei de cuidar do meu corpo, parei de me movimentar, né? Consequentemente, estava tendo sonhos, pesadelos, dormia mal e aquilo estava me trazendo uma série de coisas, né, emocionais. Resultado, em 2 meses, gente, eu engordei 6 quilos, quase 7 quilos na balança, né? E assim, eu ficava muito mal, sabe? Meu emocional, vendo eu engordando daquele jeito, meu rosto inchando, sabe? Mas o pior nem foi tanto, sabe? O peso, eu coloco ali como o estopim, né? Como uma coisa que mais estava me incomodando. Mas sim, a minha mente, né? A minha mente estava se esvaindo. Tava ficando ansiosa, tava ficando irritada, tratando as pessoas mal ao meu redor, vendo aquela promessa que o Senhor tinha me dado há tão pouco tempo, aquilo tornando para mim um furacão, sendo que era totalmente ao contrário, né? Cansaço extremo. Então, assim, eu cheguei a um ponto de exaustão emocional, eu diria, tão grande, né? Era a demanda, o cansaço, né? De tudo aquilo que estava gerando, né? Então, eu parei e pensei assim, epa, tem alguma coisa errada, né? O Senhor não me chamou para isso. O Senhor me deu esse presente. Esse presente é meu por herança. Essa família é minha, o Senhor me deu. Então, tô fazendo tudo errado, né? Eu tô fazendo escolhas erradas, né? E aí eu percebi algo muito sério nesse processo, né? Fui percebendo, fui anotando, fui guardando na minha mente e tô aqui expondo, né? Trazendo esse testemunho, trazendo esse vídeo. E quando a gente não se cuida, né? Eu diria que até as bênçãos, ela vai parecer peso na nossa vida. E isso é o ciclo que Satanás deseja, né? Ele quer que a gente pare. Ele vai tentar nos parar de qualquer jeito. E vai fazer com que a nossa bênção se pareça peso. Mas não. Não. Esse é o ciclo que o inimigo usa. Mas eu estou aqui para te dizer e te ajudar a discernir algo no mundo espiritual. O inimigo, ele não começa destruindo o teu casamento, né? Ele é paciente, ele é perspicaz, né? Então, ele vai começar destruindo, né, aquela coluna que é a mulher dentro da casa, né? Porque quando a mulher tá mal, tudo vai mal. A mulher, ela tem aquele poder, aquela potência de gerar o ambiente da casa, né? Então, ele vai acertar ali em você. Ele vai tentar te colocar em um ciclo de cansaço, de má alimentação, de corpo parado, de sono ruim, de ansiedade, de irritação, de conflitos dentro de casa, nos relacionamentos. Mas ei, essa promessa foi Deus quem te deu. O teu filho, a tua casa, a tua família, foi Deus quem te deu. E toda a arma forjada do inferno não vai prevalecer contra a tua casa e contra a tua família. E quando você para e olha e vê, você está emocionalmente simplesmente esgotada, né? E a gente fica espiritualizando tudo, né? Sim, tudo é espiritual, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades e dominadores desse mundo nas regiões celestiais, né? Efésios 6 bem diz. E aí, mas as coisas, elas escorrem para o natural, né? Para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa mente. E aí eu percebi que isso não era só físico. Isso também era espiritual, né? Porque, como eu falei, a nossa luta não é contra a carne, né? É contra a região, os dominadores das regiões celestiais. E aí existe um ponto de virada que, quando a gente entende, a gente dá um basta, né? E nesse dia eu parei e falei: não, chega, eu preciso e vou voltar a cuidar do templo que Deus me deu. Eu vou voltar a cuidar da minha vida, eu vou voltar a cuidar do meu emocional, da minha alimentação. Eu vou voltar a ir para academia, caminhar, correr, fazer o que eu posso fazer, dançar dentro de casa, colocar uma zumba gospel no YouTube, né? Tanta coisa tem a nosso favor hoje, né? Então,
eu comecei de fato a beber mais água e consequentemente o sono melhora, tudo melhora. Algo incrível vai acontecendo ao nosso redor, né? O cuidado com o corpo, ele reflete em todas as áreas da nossa vida. A nossa mente começa a mudar, a nossa ansiedade diminui, o estresse vai se alinhando, não que não tenha, né, gente? Mas a gente consegue passar a equilibrar de forma mais eficiente, né? Tudo flui melhor. A paciência, ela melhora, né? Para mim que tenho 4 filhos, né? Então, às vezes a gente perde, né? Por situações pequenas que vão acontecendo dentro de casa, isso é normal. Isso é humano, né? Mas a alegria, ela volta, o ânimo, né? As vitaminas do corpo voltam a equilibrar-se. Então, assim, tudo é tão poderoso, sabe? O cuidar do corpo de forma espiritual, fazer com que aquilo de forma intencional, como se fosse para o Senhor, né? Que é com mais que bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu já emagreci, engordei várias vezes na minha vida, até perdi as contas, já fui até capa de revista, né? Há 10 anos, 15 anos atrás. Mas sempre eu fazia com a intenção de estética, né? Como se fosse para mudar o meu corpo por estética, por aparência. Mas hoje eu não quero nada exagerado, eu não quero perder 20 quilos, 30 quilos para eu entrar no manequim 36 e aquela coisa toda. Não, eu quero mudar minha vida de dentro para fora, para a glória de Deus. Eu quero acertar nas minhas escolhas alimentares, não me exercitar, não ter mobilidade, sabe? Para lá na frente carregar os meus bisnetos. Sim, eu tô lendo um livro o nome é Rumo aos 120 anos. Isso tudo depende das nossas escolhas, do nosso presente. Então, assim, fica nas nossas mãos. O Senhor quer nos presentear com longevidade. Esse ponto que eu quero trazer de alerta é que muitas mães, hoje, donas de casa, mães solo, não percebem. Aí elas pensam, eu estou cansada porque minha vida é difícil, porque minha vida a demanda é muito grande. Nem chega a ser falta de fé, não chega a ser ataque espiritual, sabe? É exaustão física mesmo, né? O nosso corpo, ele reage, né? O corpo mal alimentado, o corpo parado, um corpo sem descanso. Quando o nosso corpo entra em colapso, a nossa mente sofre, nosso corpo padece, o emocional sofre e, consequentemente, todos que estão ao teu redor vão sofrer, a família, as pessoas que estão ao teu redor, às vezes podem até não falar, mas sofrem, sim. E aí eu quero trazer esse novo propósito, sabe, para o canal. Eu continuarei com orações, intercessões, clamores, mas eu entendi algo, sabe? Deus, ele me chamou para falar com essas mulheres, mães de família, mães solos, mulheres, donas de casa, mas agora com uma pegada de cuidar de nós por inteiro, né? A gente precisa olhar para o todo, parar e olhar para o nosso todo, para o nosso externo, para o inteiro, né? Espírito, mente e corpo. Espírito, alma e corpo. Nós somos um ser tricotômico, né? Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. Nós temos que equilibrar todas as coisas, né? Porque quando a gente nós nos tornamos mulheres saudáveis, mães saudáveis, as nossas famílias, consequentemente, serão saudáveis para a glória de Deus. E famílias saudáveis, minhas irmãs, elas mudam gerações, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? E essa nova mensagem que eu quero passar para vocês hoje, a partir desse vídeo, desse testemunho, é que eu vou trazer conteúdo gerando, né, movimento do corpo, alimentação prática, saúde emocional, exercício para mente cansada, tudo isso para a glória de Deus, tudo isso com base na palavra, porque o nosso alimento é a palavra, né? Mas dentro da palavra eu quero trazer exercícios naturais, de gestação saudáveis, mulheres grávidas orarem, mas também cuidarem de si, do seu externo, porque, minhas irmãs, mulheres abençoadas, cuidar do corpo também é espiritual, né? Então, nesse final de vídeo agora, encerrando, eu quero fazer essa declaração final, eu quero declarar algo poderoso sobre a tua vida, sobre você. Eu quero te dizer, mulher, que tu não nasceu para viver cansada.
Mãe, você não nasceu para viver esgotada, triste, desanimada, frustrada. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver. Viver em Cristo e viver bem. É isso que o Senhor deseja de nós. Com saúde, com energia, com alegria para a sua família. Para você cuidar do seu maior bem, do seu maior presente que Deus te deu, a tua família. E assim eu termino te pedindo que, se esse vídeo falou com você, que você deixe aqui o seu nome, seu pedido de oração, e que você fique comigo nessa nova fase, porque juntas nós estamos fazendo um movimento de um exército de mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres que se cuidam, mulheres que cuidam da alma, do corpo, da mente, desse corpo pleno, maravilhoso que o Senhor nos deu. E eu declaro que toda a arma do inferno não prevalecerá contra a tua casa. E nós viveremos muitos anos longevos, com saúde, para a glória de Deus. Viver bem, porque longevidade é promessa, meus irmãos, é presente. Mas cuidar do corpo é responsabilidade nossa. Você que é mãe, você que é mulher, solteira, casada, tem família, né? Mas você é mulher e você precisa se cuidar, independente do ciclo que você está vivendo hoje. Em nome do Senhor Jesus. E eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais.